Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema central e, olha, bem complexo da fé cristã, a Santíssima Trindade. É um pilar, mas ao mesmo tempo um grande mistério, né? A gente vai usar um estudo bíblico para tentar mergulhar nesse assunto e entender um pouco melhor como Deus se revela. E a pergunta que fica no ar, aquela que por séculos deixou teólogos e fiéis pensando, é justamente essa. Peraí, como é que um único Deus pode ser, ao mesmo tempo, três pessoas? Sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como isso funciona? Então, para tentar desenrolar esse nó, o estudo que a gente está seguindo nos aponta para uma cena fundamental: o batismo de Jesus lá no Rio Jordão. Ok, então vamos lá. Nossa primeira parada é justamente nesse momento decisivo que está lá no Evangelho de Mateus. E olha, é ali que a gente tem uma imagem muito, mas muito clara da Trindade em ação. O texto descreve a cena assim, né? Jesus acaba de ser batizado, tá saindo da água e de repente, pá! Os céus se abrem. É o começo, a introdução para uma das revelações mais incríveis sobre quem Deus é em toda a Escritura. Beleza, agora vamos dar um zoom nessa cena. A gente vai quebrar ela em partes para ver direitinho como as três pessoas aparecem ali, agindo ao mesmo tempo, cada uma no seu papel. Primeiro, temos o Filho, Jesus. Ele está ali sendo batizado. Mas espera aí, ele não tinha pecado, certo? Então por quê? Bom, foi um ato de obediência total ao Pai. E, ao mesmo tempo, um jeito de se identificar completamente com a gente, com a humanidade que ele veio resgatar. Logo depois, entra em cena o Espírito Santo. E não é algo sutil não, a manifestação é bem clara, visível. Ele desce como uma pomba. E é importante entender, isso não o transforma em Messias ali na hora. É mais como uma unção pública, sabe? Um selo de Deus que diz, ok, o ministério dele começa agora. E para fechar o quadro, a gente ouve a voz do Pai. Uma voz que vem lá do céu, alta e clara. Não deixa dúvida nenhuma, o Pai está ali, afirmando quem é o Filho, confirmando para todo mundo ouvir a sua divindade e a relação especial entre eles. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção. Não são três versões diferentes de um mesmo ser aparecendo uma depois da outra. Não. O Filho está na água. O Espírito desce sobre ele. E o Pai fala do céu. Tudo ao mesmo tempo. Três pessoas diferentes agindo juntas no mesmo lugar. Essa cena é basicamente a doutrina da Trindade desenhada para a gente. Então, essa cena do batismo nos dá a imagem, a fotografia do momento. Agora, vamos colocar isso em palavras. O que exatamente essa doutrina da Trindade quer dizer? Ok? A definição teológica é bem específica. Ela diz que Deus é uma só essência, em grego, ousia, mas que existem três pessoas distintas, em grego, hipóstasis. Ou seja, não são três deuses, de jeito nenhum. É um só Deus em três pessoas. Uma analogia que às vezes ajuda, embora seja imperfeita, é a da água, né? Ela pode ser líquida, gelo ou vapor. São três formas diferentes, mas a essência é a mesma, H2O. Ajuda a ter uma ideia. E essa diferença entre as pessoas não é só uma ideia abstrata, não. Ela aparece de forma bem prática na obra da salvação. Pensa só. O Pai é quem planeja tudo, a fonte. O Filho é quem executa o plano, quem realiza a redenção na cruz. E o Espírito Santo é quem pega essa salvação e aplica no coração das pessoas. São papéis diferentes, mas eles estão trabalhando em perfeita sintonia, com o mesmo objetivo. Beleza? A cena do batismo é talvez o momento mais claro, mas não é um ponto fora da curva, sabe? O estudo mostra que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, já dava pistas dessa complexidade de Deus. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, tem umas dicas bem interessantes. O nome de Deus em hebraico, Elohim, está no plural, mas os verbos que vêm com ele ficam no singular. É como se fosse uma pluralidade na unidade, desde o comecinho. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, essa ideia fica escancarada, bem explícita. Um exemplo clássico é a Grande Comissão, quando Jesus dá as últimas instruções. Ele fala para batizar, em nome, no singular, percebe? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome só para as três pessoas. Isso reforça de novo aquela ideia, uma só essência divina. Tá, mas a gente pode pensar, ok, entendi a teoria, mas e daí? Para que serve isso na prática? Por que a igreja defendeu essa doutrina com unhas e dentes por tanto tempo? A resposta é que isso vai muito além de um debate teológico. Isso está no centro, no coração do Evangelho.
A coisa era tão séria que os primeiros séculos da igreja foram cheios de discussões para deixar essa doutrina bem amarradinha. Lá no Concílio de Nicéia, por exemplo, ficou definido que o Filho não é uma criatura, mas que ele tem a mesma essência do Pai. E depois, no Concílio de Constantinopla, afirmaram a mesma coisa sobre o Espírito Santo. Ele também é Deus. E o motivo de toda essa preocupação era um só: proteger a mensagem da salvação. Pensa bem, se Jesus não fosse 100% Deus, a morte dele na cruz não teria poder para salvar ninguém. E se o Espírito Santo não fosse Deus, ele não poderia nos transformar, nos santificar. Ou seja, quem Deus é está totalmente ligado ao que ele faz. Então, a doutrina da Trindade funciona como uma cerca de proteção contra ideias erradas sobre Deus. Ela diz, opa, é um Deus só, não três. E também, calma lá, o Filho e o Espírito são tão Deus quanto o Pai. E ainda, eles são pessoas diferentes agindo ao mesmo tempo, exatamente como a gente viu lá na cena do batismo. No final das contas, o ponto principal é que a fé cristã é monoteísta. Sempre foi. Mesmo com toda essa complexidade da Trindade, a base não muda, ela é firme. Existe um só Deus. Ponto final. E com isso a gente chega na grande conclusão deste estudo. Não dá para separar a Trindade da história da salvação. Uma coisa está ligada na outra. O Deus que salva é esse Deus que se mostra para a gente como Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com seu papel, trabalhando em perfeita harmonia para nos resgatar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Entender a Trindade não é só um exercício para a mente. Se o próprio Deus é, na sua essência, uma comunidade de amor perfeito, como é que essa verdade deveria mudar o nosso jeito de adorar a Deus e de se relacionar com as outras pessoas? Fica aí a reflexão.